na hora de analisar, não é? Na hora de analisar o texto que veio em sua prova, a banca escolheu um texto para você analisar, então muita atenção a um detalhe, principalmente se o texto que você tem que analisar é um texto argumentativo ou expositivo. Não há texto neutro. Todo texto ele apresenta uma ideia, todo texto apresenta uma opinião, todo texto apresenta lá os argumentos. Então há um encaminhamento de fatos que vão ser apresentados no texto, mas através do realce que quem produziu o texto vai dando a alguns aspectos, aí vai começando a ficar aquilo que se chama de viés. É o momento em que, lá nos textos jornalísticos, produtor ou a produtora do texto introduz a sua opinião naquilo que em muitos momentos parece somente com uma informação. Então, ao analisar texto, em primeiro lugar, na leitura lá do texto, já vá observando qual é a ideia, qual é a intenção que quem produziu o texto quer comunicar. Em nossos próximos vídeos, nós trataremos de pressupostos, analisaremos os subentendidos, mas muita atenção já de antemão a esse detalhe. Não há texto neutro. Todo texto tem uma intenção, todo texto há uma ideia que o autor quer comunicar, todo texto tem uma finalidade e a banca vai querer saber se você entendeu qual é a ideia, qual é a opinião, qual é a intenção do seu texto. Os textos narrativos, eles são produzidos, eles aparecem quando se pretende contar uma história, narrar um acontecimento. Ele se caracteriza pela apresentação de um enredo, que é a história, a presença de verbos nocionais, que são aqueles verbos que indicam ação. Eles são produzidos contando uma história que acontece em algum período, em termos de prova, sempre há uma abordagem cronológica, dificilmente um tempo psicológico, né? O tempo psicológico fica mais para textos literários. Então, há uma referência a períodos, a datas, há a presença de personagens, e ele conta uma história que acontece em algum lugar que é aberto, tipo natureza, né? Ambiente aberto, ou fechado, quando é em alguma sala, em algum edifício, e apresenta um foco narrativo, quer dizer, ele é contado sempre por uma primeira pessoa, ou seja, quem conta a história é o narrador, é a própria pessoa. A narrativa é feita em primeira pessoa, ou a narrativa é feita em terceira pessoa. Como exemplo de textos narrativos, nós temos as notícias, muita atenção às notícias em prova, os diários, os contos e os romances. Então, esses são os principais aspectos relacionados à apresentação de textos narrativos em provas de concurso. Os textos descritivos, eles exigem a presença de adjetivos, a presença de advérbios, a presença de verbos não nocionais. São verbos que servem para atribuir, para nós juntarmos qualidades, atributos, características a um sujeito. Então, lembra, os textos descritivos, eles são utilizados quando nós queremos apresentar qualidades, características. Predominam adjetivos, aparecem advérbios, e os verbos que aparecem são verbos não nocionais, ou seja, verbos que não indicam ação, mas estão associados a estados, a atributos do sujeito. Como exemplo de textos descritivos, nós temos os classificados. São um exemplo em termos de texto jornalístico. Os classificados, eles são um exemplo bastante específico, bastante característico dos textos descritivos. Os textos injuntivos, eles têm a finalidade, são construídos com a finalidade de instruir alguém sobre algum procedimento, ensinar. Também podem ser usados com
a finalidade de modificar atitudes ou comportamentos. Eles se caracterizam por apresentar verbos do imperativo ou, em tempos do futuro, com o valor do imperativo. Isso também é possível quando nós usamos, né, por exemplo, em frases como amarás ao Senhor teu Deus, lá nos 10 mandamentos. Então, observe que esse amarás é um verbo no futuro do presente, mas ele é empregado com o valor de imperativo. Significa ame. Como exemplos de textos injuntivos, nós temos os manuais de instrução, textos onde aparecem regras, e, por exemplo, também nas receitas de medicamentos ou mesmo receitas de bolo, né? Então, são textos instrucionais. Então, esta é uma característica marcante dos textos injuntivos. Então, lembrar, são produzidos com a finalidade de instruir, ensinar procedimentos ou mesmo modificar atitudes ou comportamentos. Os textos dialogais, eles se caracterizam por apresentar sequências de conversas, de diálogos, pessoas conversando. No texto escrito, ele é marcado pela presença do discurso direto. Lembra que nós trabalharemos um pouquinho mais na frente os tipos de discurso, mas já é bom antecipar que o discurso direto é quando nós representamos a fala das personagens do jeito que elas falaram. No plano escrito, geralmente ele é marcado pela presença dos dois pontos, do travessão, das aspas. E ele aparece nos textos teatrais, marcadamente também nas tirinhas, quando há conversas entre personagens. Então, lembrar, textos dialogais se caracteriza por apresentar sequências de conversas, de diálogos, né, de bate-papo entre pessoas, e é marcado pela presença do discurso direto. Lembra, principalmente nas peças teatrais e nas tirinhas. Muita atenção na hora da sua prova, porque há uma grande probabilidade de aparecerem textos expositivos ou textos argumentativos. A diferença é que nos textos expositivos não se discutem, não se argumenta. Nos textos expositivos não se troca ideia, nos textos expositivos se apresentam informações. Predomínio das informações, ausência de discussões, ausência de opiniões diferentes. Então, é muito característico de textos em que há uma aceitação geral. Lembre que, como exemplo de textos expositivos, nós temos as reportagens e os seminários. Muita atenção na hora da sua prova. Lembrando que nos textos expositivos se apresentam informações, não se discutem ideias, então, geralmente eles aparecem em textos em que a intenção é informar pessoas e não discutir ideias. Atenção redobrada para não cair em uma cilada. Embora o texto expositivo ele tenha a intenção de informar uma ideia ou informar ideias, ele também não é neutro. A diferença dele do texto expositivo para o texto argumentativo é que no texto argumentativo você pode perceber a manifestação de ideias, de pontos de vista diferentes. É a análise, a discussão de um ponto de vista. No texto expositivo, é a apresentação, é uma informação, mas ele também não é neutro. Muita atenção a este detalhe. Muita atenção na hora da sua prova, porque há uma grande probabilidade de aparecerem textos expositivos ou textos argumentativos. A diferença é que nos textos expositivos não se discutem, não se argumenta. Nos textos expositivos não se troca ideia, nos textos expositivos se apresentam informações. Predomínio das informações, ausência de discussões, ausência de opiniões diferentes. Então, é muito característico de textos em que há uma aceitação geral. Lembre que, como exemplo de textos
expositivos, nós temos as reportagens e os seminários. Muita atenção na hora da sua prova. Lembrando que nos textos expositivos se apresentam informações, não se discutem ideias, então, geralmente eles aparecem em textos em que a intenção é informar pessoas e não discutir ideias. Atenção redobrada para não cair em uma cilada. Embora o texto expositivo ele tenha a intenção de informar uma ideia ou informar ideias, ele também não é neutro. A diferença dele do texto expositivo para o texto argumentativo é que no texto argumentativo você pode perceber a manifestação de ideias, de pontos de vista diferentes. É a análise, a discussão de um ponto de vista. No texto expositivo, é a apresentação, é uma informação, mas ele também não é neutro. Muita atenção a este detalhe. Uma pergunta interessante e um detalhe muito importante é o que, na verdade, caracteriza um texto argumentativo. Claro que você já deve ter percebido que quando pessoas diferentes trocam opiniões, discutem ideias, elas estão, na prática, cada uma delas argumentando. Então, a característica marcante do texto dissertativo é que ele discute ideias, discute opiniões e há uma tomada de posição favorável ou desfavorável em relação a alguma ideia que foi apresentada. Então, muito importante lembrar, não pode perder questão na sua prova, lembra, o texto argumentativo se caracteriza pela apresentação de ideias, é a discussão de ideias e a tomada de posição em relação a uma ideia. Por conseguinte, não há neutralidade no texto argumentativo. Então, muito cuidado para não confundir na prova texto argumentativo com texto expositivo. Lembrando que ambos são caracterizados por aparecerem predominantemente com verbos e pronomes na terceira pessoa.